de volta com mais uma aula de arquitetura paleocristã, moçarábica, visigótica e gótica. Eu sou o professor Rossi e vamos lá. Começamos aí falando um pouco sobre a arte paleocristã ou arte cristã primitiva, que é a arte, arquitetura e pintura e escultura produzida por cristãos ou sob o patrocínio cristão, desde o início do século II até o final do século V. Após o final do século V, a arte cristã mostra o início do estilo artístico bizantino. Podemos ver aí a Basílica de Constantino em Trier. Surgiu após a morte de Jesus Cristo, onde seus discípulos começaram a espalhar os seus ensinamentos. Inicialmente, a arte paleocristã tinha mensagem e foi espalhada apenas pela Judéia, província romana, e depois ela se espalhou pelo Império Romano. Nesse período, houveram aí várias perseguições aos cristãos, que se iniciou aí no ano de 64, no governo do imperador Nero. E a mais violenta delas, que ocorreu entre 303 e 305, no governo aí do Diocleciano. Devido a essas perseguições, pessoal, os primeiros cristãos, eles faziam a arte nas catacumbas, nas paredes e tetos, e nos sepulcros, onde eram colocados aí os mártires, né, os mais importantes, ok? Primeiro, as pinturas somente representavam aí a cruz, o sacrifício de Jesus, e a palma, que era o martírio, e a âncora, que era a salvação, e o peixe, suas letras em grego são iniciais aí do nome de Jesus, que eram os símbolos dos cristãos. Logo depois, começaram a surgir cenas do Antigo e Novo Testamento, sendo que, em destaque, os artistas retratavam Jesus Cristo. A arte não era feita por grandes artistas, mas por pessoas comuns, controvertidas à religião. Com o final aí das perseguições em 313, o imperador Constantino se converteu à religião e permitiu que ela fosse livre e professada. Assim, em 391, no governo do imperador Teodósio, o cristianismo foi oficializado como a religião do império. Então essas daí eram as arquiteturas dessa época, tá, pessoal? Era muito preso aí à religiosidade nessa era paleocristã. Na arte visigótica, é aquela que designa as expressões artísticas criadas pelos visigodos, que entraram na Península Ibérica em 415 e se tornaram aí o povo dominante da região até a invasão dos mouros em 711. Esse período da arte ibérica se notabilizava pela arquitetura, artesanato, especialmente ourivesaria, e a escrita visigótica. Essa daí é a São Pedro de la Neve, em Zamora, tá, pessoal? Reparem aí na arquitetura, nas janelas, nos formatos das janelas e na própria porta. As janelas aí em arco, né, o seu topo, ok? Os únicos exemplares sobreviventes da arquitetura visigótica do século VI são a igreja de São Cugat de Vallès, em Barcelona, a igreja de Santa Maria de Lara, a capela de São Frutuoso em Braga, a igreja de São Jean na Nazaré e alguns vestígios da igreja de Cabeza de Griejo, em Cuenca. Contudo, o seu estilo propagou-se nos séculos seguintes, embora os exemplos aí mais notáveis sejam rurais e estejam na maioria em ruínas. Então, algumas das características da arquitetura visigótica são as seguintes. São abóbadas com cúpulas nos cruzamentos, paredes em blocos, alternando com tijolos, decoração com motivos vegetais e animais. Então aqui nós temos algumas
dessas características. Mais algumas para vocês verem. Olha os pilares, pessoal. Reparem nos pilares, na cabeça aí dos pilares, ok? Com a sustentação ali, tipo uma viga, ok? Que está até em arco. A arte moçarábica. Ela se refere à arte dos moçárabes, cristãos ibéricos que viviam em territórios conquistados pelos muçulmanos do período que vai da invasão pelos árabes da Península Ibérica em 711 até o final do século XII, quando eles adotaram alguns costumes árabes, mas sem se converter aí ao Islã. Olha a vista lateral aí do oeste de São Miguel de Escalada. Reparem aí na fachada, diferente, né, pessoal, dessa arte. E olha os pilares também. A arquitetura moçarábica é caracterizada principalmente pela construção aí de igrejas. Estas foram enfeitadas em pedra, com aparelho de boa silharia, por vezes alvenaria e tijolo. Possuíam plantas de cabeceira reta e ábsides contrapostos. Utilização de arcos com ferradura, de inspiração califal, com moldura retangular em alfiz e decoração com motivos vegetalistas e geométricos. Uso de coberturas de abóbadas, canhão de arestas e ou galonadas, ou planas em madeira, cobertas aí com um telhado de duas águas. Então reparem aí nos telhados, pessoal. E nessa entrada em arco, tá? Mais umas fotos. A arquitetura bizantina é aquela desenvolvida pelo Império Bizantino, assim chamado como referência a Bizâncio, a capital do Império Romano no Oriente, durante a Idade Média. O estilo caracteriza-se pelos mosaicos vitrificados e pelos ícones pinturas sacras normalmente feitas sobre madeira, com disposição trípica. A arquitetura é marcada pelo processo das várias influências estéticas recebidas pelo Império Bizantino. Também destacou-se no desenvolvimento da engenharia e de técnicas construtivas arrojadas, tendo sido responsável pela difusão de novas formas e tipologias de cúpulas. Conhece-se como bizantina a arte e a arquitetura que floresceram na cidade de Bizâncio, quando o imperador Constantino transferiu para ali sua corte, às margens do Bósforo, entre a Ásia e a Europa. Nesta época, Bizâncio passou a chamar Constantinopla. A arquitetura bizantina tem sua origem no século IV e concilia influências do Oriente com elementos gregos e romanos. Nessa arquitetura destacam-se a cúpula e a planta de eixo central e de cruz grega, com braços de igual comprimento. A cúpula veio da Ásia Menor e os bizantinos aperfeiçoaram. Em cada braço da cruz grega ergueu-se um arco, e sobre os arcos colocaram um tambor, e sobre este levantaram a cúpula. Em lugar do concreto ou da argamassa que os romanos usavam para a cobertura, os arquitetos bizantinos utilizaram telhas leves. Olha lá, pessoal, as telhas tinham que ser leves porque, olha, reparem na cúpula arredondada e não tem nada no meio aí segurando com uma estrutura. Então, as telhas teriam necessariamente que ser muito leves, ok? Reparem aí nas estruturas. A arquitetura românica. A arquitetura românica é o estilo arquitetônico que surgiu na Europa no século X e evoluiu para o estilo gótico no final do século XII. Caracteriza-se por construções austeras e robustas, com paredes grossas e minúsculas, janelas cuja principal função era resistir aí a ataques de exércitos inimigos. Então, por isso, pessoal,
que não, as janelas eram pequenininhas. Olha, reparem nas fotos, ok? Para resistir aí a ataques. Temas bíblicos e religiosos na arquitetura românica marcaram a pintura e geralmente essas pinturas elas adornavam as igrejas e catedrais da época. Era utilizada a técnica do afresco, onde eram produzidas sobre uma parede úmida. Diversos murais, iluminuras e tapeçaria surgem com temas religiosos, feitas em cores vivas e fortes. Elas preenchiam aí as paredes dos templos religiosos. Já a arquitetura gótica, pessoal, foi desenvolvida aí no norte da França durante a Alta Idade Média, entre 900 e 1300. Com o gótico, a arquitetura ocidental atingiu um dos pontos culminantes da arquitetura pura. As abóbadas, cada vez mais elevadas e maiores, não se apoiavam em muros e paredes compactas, e sim sobre pilastras e feixes de colunas. Uma série de suportes eram constituídos por arcobantes e contrafortes. Possuíam a função de equilibrar de modo externo o peso excessivo aí das abóbadas. Então essa daí é a central de Notre Dame de Chartres. É um estilo gótico. As igrejas e as catedrais, as basílicas e os mosteiros são as principais referências da arquitetura gótica. Por isso, a arte gótica é também conhecida como a arte das catedrais. Note que a religião esteve muito presente nesse período, visto que a Idade Média foi marcada pelo teocentrismo, ou seja, pessoal, Deus no centro do mundo. Por toda a Europa é possível encontrar diversas construções em estilo gótico. Atualmente, elas foram eleitas Patrimônio Mundial pela Unesco. Reparem aí nessas fotos das catedrais, nos estilos aí das coberturas arredondadas, ok? E eu espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Dê um joinha aí pra mim. Se inscrevam, pessoal, no meu canal. Ativem o sininho, pois irão ficar sabendo dos novos vídeos aqui postados. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal!